essa história também é muito bonita, né? No segundo congresso do Brasilcom, em 1992, em Canela, né, eu observei, eu estava ajudando a organizar com o saudoso desembargador Eládio Lecei, o ministro Antônio Hermes Benjamin, não é? E tantos outros colegas da Ajures, do Ministério Público, o Adalberto Pascoaloto e tantos outros. Foi um momento muito bonito em que a magistratura, o Ministério Público se interessava especialmente pelo Código, né? Nós fazíamos, inclusive, reuniões nos sábados, né? E esse tema do superendividamento apareceu nas palestras internacionais. Ian Ramsey, Thierry Bourguignon, muitos falaram sobre o tema. Mas nós achávamos, na época, que o importante era o acesso aos produtos e serviços, tanto que o Código de Defesa do Consumidor, na sua versão original, né, tem essa teoria dos serviços, tem a nova teoria contratual, a parte de direito civil, né, tem sim o artigo 52, que é sobre contratos financeiros, bancários, né, alienação fiduciária, inclusive, mas tem um artiguinho sobre consórcio, mas a ideia era realmente o produto e o serviço, né? Não era o mundo financeiro, que parecia assim um pouco ao lado, né? Mas aquele início me chamou muito a atenção. Vamos estudar o que existe no mundo, né? A primeira pessoa que a gente procura é o professor Ian Ramsey, no Canadá, que já tem pesquisas empíricas sobre superendividamento. Mas a realidade do Canadá, que é common law, tem Quebec, é claro que é civil law, mas era um pouco diferente. E nós conhecemos, já temos muito contato com o professor Gilles Pézan, que é um grande especialista lá francês, né? E o sistema francês é bem interessante, efetivamente. Ian Ramsey é talvez o maior especialista no mundo sobre o que eles chamam de personal insolvency, que seria a falência do consumidor, pessoa natural, né? E ele é norte-americano. Então, vinha esses dois temas, o sistema norte-americano, do Fresh Start, o sistema francês com o professor Gilles Pézan. Mas nessas pesquisas eu descubro que o Observatório do Crédito, o Observatório da Justiça, do professor Boaventura de Souza Santos, fez uma interessante pesquisa sobre o perfil do superendividamento. Então, a nossa pesquisa foi essa, a nossa contribuição na URGS foi essa. Nós resolvemos fazer uma pesquisa, então, nessas 10 comarcas, com poucos casos, acho que uns 100 casos, mais ou menos, do perfil do superendividamento. E temos como modelo esse observatório lá do professor Boaventura de Souza Santos, que depois vai ser um livro muito importante, da professora Frade, né, o professor Manuel. E eu, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, lanço uma pesquisa que vai ser piloto, que vai ser junto com a Defensoria Pública, em 10 comarcas do Rio Grande do Sul, junto com a querida professora Adriana Burger, né, e outros tantos caros colegas da Defensoria Pública. E convido o meu grupo de pesquisa, Mercosul, Direito Consumidor e Globalização, né, que é do CNPq, e todos os meus mestrandos e doutorandos, né. Não tenho certeza se tinha muitos doutorandos na época, eram mais mestrandos. E esse projeto, ele é justamente isso. Ele é resultado de uma mobilização geral da academia, da sociedade, do poder judiciário, do poder executivo e muito do poder legislativo, né? Um projeto que surge, então, lá nos anos de 2012, depois de muita pesquisa empírica, pesquisa acadêmica, né? E a partir dos anos de 2012, então, ele começa a tramitar pelo Senado Federal com a constituição de uma comissão de juristas. Essa comissão de juristas, então, entrega ao presidente do Senado um projeto de lei para atualização do Código de Defesa do Consumidor. A questão era o embate de se fazer o processo legislativo. Como o processo legislativo, ele importa em muita explicação. Por exemplo, um projeto dessa magnitude, um dos grandes papéis do Brasilcom era ensinar e explicar à grande maioria dos parlamentares que não se tratava de um calote. Alguns entendiam o projeto de superendividamento como não pagamento de dívidas, e não era essa a razão de ser, né? O perdão de dívidas existe na falência norte-americana, mas não existe no modelo francês, aquele que o espírito nós
trouxemos para cá, mas adaptamos do jeito brasileiro, conforme a experiência dos tribunais na questão da boa-fé objetiva, no dever de renegociação, né, e na possibilidade do adimplemento solidário, que é a repactuação. Bom, eu só queria dizer o seguinte: qual é o espírito do projeto de lei que trata da parte processual, da atualização do Código de Defesa do Consumidor? Essa tônica, sem dúvida nenhuma, de instrumentalidade, ou seja, o instrumento mais ágil para a satisfação dos novos direitos materiais ligados ao acesso ao crédito, ao superendividamento e ao comércio eletrônico. Então, uma parte instrumental, a parte de direito material. Uma parte, como foi dito pelo ministro Benjamin, que privilegia os chamados meios alternativos de solução de conflitos na esteira daquilo que está acontecendo hoje no Brasil. Nós estamos vivendo um momento de mudança de cultura. Estamos vivendo um momento de vias conciliativas implementadas pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. E, evidentemente, isso não existia nessa dimensão, salvo nos juizados especiais, mas não para os processos coletivos, há 20 anos atrás. E, em terceiro lugar, tomar algumas posições que são posições duvidosas, controvertidas na jurisprudência. A gente teve que fazer um trabalho bastante minucioso, criamos um grupo de trabalho dentro da comissão, depois tivemos que conversar com o presidente da casa, então o deputado Rodrigo Maia, para que ele pudesse criar uma comissão especial. E aí toda essa luta, todo esse trabalho que nós fizemos de forma conjunta, nós tivemos a grata satisfação de poder ter a querida amiga deputada Mariana Carvalho como presidente da comissão, e eu fui convidado aí a participar na relatoria, que foi uma grande honra, porque a gente pôde fazer, além das informações que nós já havíamos colhido, fruto do trabalho muito bem feito no Senado, nós tivemos as nossas audiências públicas, a gente ouviu todos os atores desse cenário, e eu fico muito feliz de ter tranquilidade de dizer que o relatório foi o mais democrático, o mais justo, o mais debatido possível, e já num trabalho muito sinérgico com o senador Rodrigo Cunha, de Alagoas, que foi o relator designado no Senado, nós conseguimos, e lá voltou o texto modificado, com 99% de aceite do Senado. Apenas um assunto que eu acho também que ele, de forma assertiva, retirou do relatório e aprovou para que não houvesse nenhum jabuti dentro do nosso texto final. E aí a gente conseguiu que fosse votado, aprovado também no Senado, não só na Câmara, mas no Senado, com essa pequena modificação. E graças a Deus, no início de julho, nós conseguimos que o projeto fosse sancionado, e a gente já tem experimentado resultados dessa modalidade, principalmente da conciliação, acontecendo já Brasil afora. Então, eu acho que a lei veio no momento certo, no momento em que vivemos uma crise por conta da pandemia grande, em que muitas famílias estão super endividadas, e o que eu tenho nesses últimos meses cobrado é exatamente as defensorias públicas, o Ministério Público, os órgãos administrativos de defesa do consumidor e o próprio Judiciário, para que incentive o cidadão a peticionar em juízo, a procurar se orientar com campanhas publicitárias, inclusive, para que as pessoas saibam que elas podem, né, como pessoas naturais, elas podem procurar o juízo e tentar se ver livre
do massacre que eles vivem todos os dias com cobranças que muitas vezes são abusivas. E teve uma grande atuação, inclusive, da comissão, né? Isso é muito importante dizer, né? Que a comissão não parou simplesmente com a elaboração do anteprojeto. A exemplo do que foi também a comissão originária, né? E aí essa foi outra experiência importante, né? Né, que o ministro Benjamin nos estimulou muito a participar dessa fase. Então, a todo momento nós participávamos, estávamos num contato muito direto, né, com os parlamentares, suas assessorias, né, para auxiliar em novas redações, né, para ser consultado. Eu diria que o projeto foi muito aperfeiçoado. E aí ele é aprovado e remetido para a Câmara, né, e que ganha, então, um número famoso, que ficou até mais famoso, né, do que o 283, né, o projeto, então, de lei do superendividamento ganha o número de 3515 na Câmara dos Deputados, né, e o projeto de lei também do comércio eletrônico ganha o número de 3514. Só que, infelizmente, o projeto do comércio eletrônico não anda tanto. Ele só não é demais de lamentar mais ele não andar tanto, né, pelo fato de, como eu disse, né, que boa parte dele, toda a parte de informações, toda a parte da regulação do direito de arrependimento do 49, né, e não deixando dúvidas da sua aplicação ao comércio eletrônico, virou o decreto, né? Mas seria importante, eu acho que aí ele teria que ser, inclusive, revisitado bastante, né? Seria importante regular essa área. Mas, enfim, acabou-se, talvez, em parte, até por esse decreto, a própria comissão centrou muito sua atenção no 3515, né? Até porque esse realmente não tinha nada, né, que pudesse ser introduzido por decreto, dependia de lei, que era a regulação e aperfeiçoamento, então, do crédito e do superendividamento. E aí começou uma verdadeira saga, a gente pode dizer assim, né? A comissão, depois de elaborar os anteprojetos, viajou, né, para o Brasil, para várias cidades, e recebeu também críticas aqui em Brasília, né, audiências públicas, resultou em 3 projetos de lei exatamente nessas áreas, que foram encaminhados para o Senado. O projeto da ação coletiva foi, como a própria professora Ada Pellegrini já previa, foi arquivado. O projeto do comércio eletrônico e da crédito e superendividamento era os PLS 281, 282 e 283. Só não me pergunte qual que é de cada um, que agora de memória eu não saberia. Do crédito ao consumidor, né, que estava havendo um crédito muito agressivo, né, com oferta de créditos, cartões de créditos, de oferta de produtos sem verificar a possibilidade de pagamento por parte do consumidor, e a situação estava se agravando. E então, já no Rio Grande do Sul, nós já estavam trabalhando com esse problema do superendividamento, e tinha um procedimento do consumidor endividado com seus credores. Essa experiência foi trazida à comissão, e a comissão, então, incorporou no projeto elaborado, no capítulo que cuida do crédito ao consumidor, um subcapítulo sobre tratamento do superendividamento, e o projeto foi para a Câmara, isso em 2012. Né? A lei demorou muito, quase 10 anos. No fim, a situação foi se agravando. O Senado acabou aprovando e foi para a Câmara. Na Câmara, houve realmente um debate intenso, e eu me lembro que o relator do projeto, ele menciona, né, que naquela altura, antes da pandemia, já existiam mais de 60 milhões de superendividados no Brasil. Então, era um problema extremamente grave, e, infelizmente, a Câmara acabou aprovando, e o Senado voltou para o Senado por, talvez, pequenas alterações, e o projeto foi aprovado com alguns vetos, né? Mas a lei é extremamente importante e oportuna, né?
Agora, nós temos que fazer com que haja a implementação dessa lei em todos os estados. Tá? Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, têm uma experiência anterior até a lei. O estado de São Paulo também tem uma experiência, não tanto quanto o Rio Grande do Sul. Da comissão instituída e regulamentada pelos atos do presidente do Senado, número 308, de 2010 e 115 de 2011, responsável pela elaboração de anteprojeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Esclareço que esta audiência destina-se a receber contribuições sobre o tema central desta comissão, propiciando a participação de todos que poderão enviar sugestões através do endereço eletrônico www.senado.gov.br, democratizando assim todo o processo. Que o Código é uma conquista enorme da cidadania. E, como toda lei boa, ela é produto do seu tempo. E ao seu tempo, há 20 anos atrás, o Código de Defesa do Consumidor foi editado, primeiro elaborado e editado, em uma época em que dois grandes temas que afetam esta cidadania do consumidor não estavam postos. Um não estava posto de fato e o outro não estava posto tecnologicamente. Aquele que não estava posto na perspectiva tecnológica era o comércio eletrônico. Há 20 anos atrás, nós engatinhávamos na utilização do computador. E, evidentemente, sabemos que, atualmente, todo o direito, e, sobretudo, os negócios jurídicos, a teoria dos negócios jurídicos, passa por esta revolução que é o comércio eletrônico. Eu não preciso aqui enumerar as várias facetas deste fenômeno que afetam não apenas o consumidor, mas toda a problemática do direito privado, eu diria do direito público também, as questões de privacidade, de comércio de dados, enfim. É um tema que não estava posto e que hoje é inegável que o Brasil precisa ter uma regulação a esse respeito. O outro tema não estava posto de fato. Talvez juridicamente pudesse ter sido previsto, que era o crédito, que é o crédito ao consumidor e o superendividamento. E por que esse tema não estava tão presente naquele momento? Primeiro, porque crédito no Brasil de então, um Brasil mais injusto do que o que temos hoje, era de os privilegiados. Crédito era para poucos, pouquíssimos. Nos últimos 20 anos, mais de 35 milhões de consumidores passaram a ter acesso ao crédito. Esta é uma marca extraordinária que nós precisamos festejar. Mas, evidentemente, ao trazermos esses consumidores que não integravam o rol dos consumidores de crédito para o crédito, com essas oportunidades vêm dificuldades, em alguns poucos casos, riscos, em outros casos, prejuízos. E creio que a finalidade do Código de Defesa do Consumidor é atuar de maneira preventiva no sentido de evitar os prejuízos aos consumidores. Essas as duas áreas de grandes lacunas legislativas do Código de Defesa do Consumidor. Esse código tem algumas lacunas que estão precisando que elas sejam corrigidas. São alterações que não são de grande monta, mas que são necessárias.